Bom, vamos iniciar então mais um dos nossos seminários do GAM. Hoje temos o prazer de receber o professor Lorenzo Macanho. O professor Lorenzo é professor associado do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Paraná. Fez graduação em Antropologia na Universidade Nacional de Buenos Aires, mestrado em Sociologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com dissertação com o título Os Paradoxos do Assimilacionismo, Usos e Costumes do Colonialismo Português em Moçambique, em 1996, sob a orientação de Peter Frey. Fez também doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a tese Assimilacionismo e Multiculturalismo, Educação e Representações sobre a Diversidade Cultural em Moçambique, em 2001, também sob a orientação de Peter Frey. Realizou pós-doutorado no Departamento de Antropologia da Universidade de Colômbia, foi pesquisador visitante no Centre d'études d'Afrique Noire de Sciences Politiques em Bordeaux, na França, e também do Centro de Estudos sobre a África e do Desenvolvimento da Universidade Técnica de Lisboa. Atualmente escreve sobre História Social e Política da Antropologia em contexto de colonização portuguesa e sobre uma diaspora luso-asiática presente também no Brasil. Entre os temas de interesse estão etnicidade política, colonialismo português na África, multiculturalismo e imaginações nacionais. E o professor Lorenzo é autor de vários artigos, tanto em periódicos nacionais como estrangeiros. Entre as suas publicações, eu destaquei 2 livros, um recente, em 2014, O Dilema Multicultural, em outro livro também, de 2006, Outros Muçulmanos, Islão e Narrativas Coloniais. Além disso, organizou também outras coletâneas. O título da palestra de hoje é Uma Construção Colonial da Simpatia a propósito do problema das afinidades eletivas. Então, professor Lorenzo, seja muito bem-vindo aqui na UNB, agradecendo muito a sua presença, e você vai ter em torno de 50 minutos para a sua apresentação e depois a gente abre para um debate. Obrigado. Bom, boa tarde a todas e a todos. Agradecer ao professor José Pimenta aqui pela apresentação, pelo convite. Aliás, hoje, antes de vir, quando pensava nos agradecimentos, pensava também na ordem dos agradecimentos. Então, como não podemos mencionar os nomes das pessoas todas ao mesmo tempo, não quer dizer que mencionar uma antes signifique uma questão de hierarquia, mas enfim, o cerimonial também obriga a agradecer ao chefe do Departamento de Antropologia da UNB, o professor Daniel Simeão, e também a nossa colega Kelly Cristiane da Silva, que foi aqui um pouco intermediou o convite. Eu fiquei muito entusiasmado, já tinha ido em outras ocasiões aqui, ao Departamento de Antropologia, e compartilhado com os colegas, eventos, seminários, bancas também, e realmente voltar mais uma vez, sempre é estimulador, sobretudo fazermos esses parênteses necessários do nosso trabalho, que às vezes não tem muito a ver com a antropologia, mas tem a ver com o trabalho, de avaliações, formulários, burocracias e tantas coisas. Bom, de vez em quando se sentar e conversar sobre a antropologia. Também, agradecer a todos os colegas presentes. Eu sei que muitos acabam de chegar no evento grande no México e devem ter ouvido coisas muito boas e interessantes, então a minha responsabilidade é maior, porque depois daqueles estímulos, não devem estar muito cansados dos aeroportos, mas não cansados da antropologia. Então, queria agradecer a todos os colegas também pelo fato de estar aqui. Bem, eu necessariamente terei que começar com algumas reflexões um pouco autorreferenciais, porque, como
comentava aqui brevemente o professor José Pimenta, eu comecei no IFIX, né, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, no Rio de Janeiro. Foi que comecei a conhecer Moçambique. Havia lá, a partir de um convênio coordenado por Peter Frey, jovens moçambicanos e moçambicanas de diversas províncias. Então, realmente, como colegas que éramos, conversávamos muito. E aos poucos, quase que sem querer, fiquei envolvido nesses assuntos. E também do lado do IFIX havia, no centro da cidade está localizada uma biblioteca, uma bela biblioteca estilo manuelino, que possui um acervo documental muito rico sobre o mundo português, o Real Gabinete Português de Leitura. Foi ali que comecei a minha investigação bibliográfica sobre o sistema colonial português, sobre assimilacionismo. Encontrei um vasto acervo de relatórios coloniais. Enfim, foi ali que vi o famoso relatório do importante governador colonial, que foi o arquiteto da administração, do sistema jurídico administrativo em Moçambique, Antônio Enes. Enfim, os relatórios de Muzinho de Albuquerque, leis coloniais, os trabalhos de Marcelo Caetano, Adriano Moreira, que foi ministro do Ultramar. Enfim, além desses documentos, todos os comentaristas mais recentes. Como eu costumo dizer também, assim, fazendo o papel, às vezes, de professor chato, né? Nessa época não tínhamos acesso à internet, não existia tudo isso que temos hoje, de plataformas de acesso a periódicos, Cielo, Registro, etc. Então era muito difícil ter acesso a revistas científicas internacionais. Então, você realmente tinha que fazer um trabalho de exploração, descoberta. Eu tive, por questões familiares, tive ocasião de viajar em algumas universidades norte-americanas, enfim, então aproveitei conhecer e trazer alguma bibliografia em inglês. Então esse início da pesquisa foi muito intensa, né? E depois, já em 1996, fui pela primeira viagem a Moçambique. A partir dessa viagem, Moçambique se tornou um destino obrigatório. Com relativa frequência, visitei o país até pelo menos 2009. Nesse ínterim, em 2004, depois de passar 3 anos como recém-doutor no SEBRAP, em São Paulo, me instalei em Curitiba. E em Curitiba, por um acaso do destino, encontrei, por assim dizer, um pedacinho de Moçambique. Mais especificamente, encontrei uma comunidade bastante representativa de luso-chineses. Depois, enfim, conversar sobre essa categoria, esses hífens, né? Luso-chineses provenientes de Moçambique. Explico rapidamente. Trata-se dos descendentes de chineses que chegaram a essa região da África Oriental na segunda metade do século XIX, originários da província de Guangdong, no sul da China. Os chineses se instalaram sobretudo na cidade da Beira, a segunda maior cidade de Moçambique. Entre 1930 e 1960 vão adquirindo cada vez maior visibilidade na sociedade colonial. Entre o final da década de 60 e início dos anos 70, quando a guerra entre a Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, e o exército português se tornava cada vez mais intensa, alguns chineses, luso-chineses, na sua qualidade de cidadãos de Portugal, já que Moçambique era uma província ultramarina, começam a ser convocados pelo serviço militar para defenderem a bandeira portuguesa. Tempos depois, com a derrota do exército português, são iniciadas em Lusaka as negociações para a independência.
na qualidade de proprietários enquanto suspeitos de cumplicidade com o regime, a comunidade chinesa começa a sentir a partir de 1974, ou seja, durante o governo de transição, uma hostilidade crescente. Já com a independência, a desconfiança se incrementa. Em pouco tempo, a Frelimo se transforma num partido-estado cujo discurso de construção da nação, da nova nação moçambicana, passa a partir do terceiro congresso, em 1977, pela adesão ao marxismo-leninismo. A lei de nacionalizações já havia começado a vigorar. Mesmo não havendo uma expulsão deliberada da comunidade chinesa, as mudanças políticas fazem com que os chineses passem num pequeno intervalo de tempo de serem proprietários simpáticos, depois vou conversar sobre essa noção, ou de bons portugueses, né? Digamos, inquilinos ou hóspedes indesejados. O abandono do país, já iniciado entre 1973 e 1974, intensifica-se logo após a independência. Em alguns casos, a saída foi planejada com certa antecedência, através do acionamento dos respectivos contatos e redes de relações externas. Macau e Taiwan foram alguns dos destinos iniciais. Porém, a grande maioria se dirigiu ao Brasil, mais especificamente à cidade de Curitiba. É importante dizer que a Associação Cultural do Paraná, a Associação Cultural Chinesa do Paraná, foi fundada por esses luso-chineses de Moçambique. Então, realmente, depois das minhas conversas em Curitiba, com famílias de luso-chineses da Beira, retornei a Moçambique em 2009. E uma das minhas obsessões, das minhas preocupações, além de tentar localizar os remanescentes que tinham permanecido na Beira, foi identificar nas fontes, sobretudo nos jornais de 1950, 1960, essa presença pública dos chineses. Para além da experiência de percorrer os espaços acerca dos quais eu tanto ouvira falar em Curitiba, confirmei, consultando as fontes da época, um protagonismo que nas narrativas da diáspora parecia autoevidente. Nos jornais consultados no arquivo histórico de Moçambique, em Maputo, constatei que, sobretudo na cidade da Beira, a presença dos chineses no espaço público colonial era intensa. Através das fontes verifiquei que os jornais retratavam estes chineses como bons portugueses. Mas o que mais me chamou a atenção era que havia um adjetivo recorrente veiculado pela mídia colonial para se referir a essa comunidade: os simpáticos chineses. Aqui se inicia a minha indagação, porque, de alguma maneira, vale se perguntar, né, qual é o significado desse atributo da simpatia naquele contexto colonial. Em uma época na qual vigoravam em Moçambique as mais variadas formas de violência, trabalho forçado, palmatória, trabalho correcional, exercida sobre os africanos. É possível constatar que os chineses, no entanto, eram alvo de uma imputação de simpatia. Parto da ideia de que essas narrativas jornalísticas autorizam a pensar na elaboração de uma peculiar política colonial dos sentimentos. Ao mesmo tempo, e aqui vem a segunda dimensão da minha indagação, através daquelas fontes era possível identificar uma espécie de afinidade eletiva que fazia com que os chineses da Beira constituíssem uma espécie de etnicidade inofensiva aos olhos da empreitada tardo-colonial. Não estou sugerindo que as dinâmicas políticas desse período, caracterizadas sobretudo a partir de 1962 por uma crescente militarização do Estado colonial,
não devem ser analisadas sobre a materialidade das operações militares ou da violência armada. Porém, como nos mostra a análise do historiador moçambicano João Paulo Borges Coelho, sobre a passagem do que ele denomina uma violência colonial ordenada a uma ordem pós-colonial violenta, é possível verificar que nesse período as chamadas operações de ação psicossocial, implementadas por um órgão chamado Serviço de Centralização e Coordenação de Informações, essas operações foram tão importantes como as próprias mobilizações militares. Aqui, portanto, o elemento emocional, longe de constituir uma simples superestrutura ou algo semelhante, assume, à sua maneira, uma materialidade, ou se preferimos, uma espécie de segunda natureza, sobre a qual se buscava construir o consenso e a governabilidade colonial. No entanto, para além de uma razão instrumental vinculada pelas referidas operações psicossociais, também operava uma razão simbólica, ou seja, uma dimensão na qual a crença nos atributos dos potenciais aliados, neste caso dos chineses, possuía um papel central. Portanto, a partir do terreno e do ponto de vista dos atores concretos, as emoções, as paixões, os sentimentos intervêm de uma forma decisiva na dinâmica da construção das lealdades que separam nós dos outros. Como você sabe, o trabalho mil e umas vezes referenciado de Benedict Anderson tem recolocado uma agenda de pesquisas enriquecedoras ao nos recordar que os sentimentos são um elemento central no processo de construção da comunidade imaginada. Nesse micro-universo imaginário de afinidades, alguns certamente serão mais bem-vindos do que outros. Dito de outra forma, alguns serão considerados mais simpáticos do que outros. Eu quero esclarecer que uso aqui o termo simpático na sua acepção mais ampla. E nas suas múltiplas acepções, o termo simpatia significa a recíproca aproximação de elementos, objetos ou seres distantes. Eu encontrei definições de simpatias, da utilização dessa noção, em pelo menos 4 campos das ciências e das artes. Na biologia, por exemplo, se define a simpatia como a relação de atividade fisiopatológica entre órgãos sem conexão direta, ou seja, sem conexão direta, mas há uma relação, uma distância próxima, ou uma relação causa-efeito. Na física, a relação define simpatia como a relação entre dois corpos ou sistemas através da qual a ação de um induz o mesmo comportamento do outro. Na medicina também se fala do sistema simpático, uma das duas partes do sistema neurovegetativo, cujos centros radicam nas regiões torácica e lombar da médula espinhal, e cuja ação é antagonista do sistema parasimpático. E descobri também outra definição que vem da música. Eu já não sei se vou meter um terreno todo. Então, na música se diz de uma corda simpática que ressoa por si mesma quando se faz soar uma outra. Por exemplo, alguns instrumentos antigos, o cítara, apresenta vários tipos de cordas. As cordas de execução, as cordas de bordão ou pontuação e as cordas simpáticas. Bom, no entanto, para indagar sobre esta construção colonial da simpatia, busco inspiração naquela que tenha sido, talvez, a primeira formulação mais ou menos sistemática sobre o problema da simpatia na antropologia.
Me refiro concretamente à explicação que propõe James Fraser para pensar a magia. Ou seja, as propostas de James Fraser, considero que nelas estão os dispositivos heurísticos básicos para entender como funciona a simpatia no seu sentido mais amplo, isto é, no seu esforço através de uma operação homeopática, ou a famosa lei de semelhança, ou contaminante, a lei do contato, de tornar próximo aquilo que está distante, seja um objeto, um sentimento, uma pessoa, e de estabelecer uma relação de causalidade entre essa relação de distância-proximidade. A relação, por exemplo, entre um hóspede e um anfitrião pode ser um aspecto particular dessa relação mais geral. Pensar numa construção emocional do império, como pretendo aqui, não significa, pois, pensar em termos de um paradigma psicologizante ou subjetivista. Justamente a proposta de Fraser, ao falar de magia simpática, que pode funcionar em termos de contiguidade e metonímia, ou em termos de distância e metáfora, é um convite para pensar as maneiras simbólicas através das quais uma distância real pode se tornar uma proximidade imaginária. Tudo isto, como sabemos, ou como talvez vocês estarão suspeitando, é possível de ser realizado através de uma série de operações que na antropologia receberam uma atenção privilegiada, os rituais. Como ensina uma conhecida de todos vocês, Marisa Peirano, uma sua visão positiva do ritual, os rituais são bons para transmitir valores e conhecimentos e também próprios para resolver conflitos e reproduzir relações sociais. Fecha aspas. Graças a uma série de artifícios e graças também a um conjunto de artefatos, é possível, por assim dizer, fazer funcionar a simpatia através dos rituais. Arnold van Gennep tem dedicado várias páginas a essas operações rituais de aproximação e de separação, dentre elas os rituais de hospitalidade. Retornarei no final sobre o problema antropológico da hospitalidade, mas para discuti-lo dessa vez junto com uma outra questão, as chamadas afinidades eletivas. Voltando brevemente aos chineses de Moçambique, o que verifiquei nas crônicas jornalísticas da época foi que a atribuição de simpatia operava em várias áreas da vida social ou da sociabilidade colonial, mas sobretudo no âmbito do esporte. Do ponto de vista dos próprios atores da modernidade colonial, jornalistas, administradores e outros porta-vozes autorizados, o esporte funcionava como um texto no qual podem ser lidas as virtudes do grupo e, ao mesmo tempo, a chave interpretativa para entender seu caráter. Foram precisamente através das notas sobre os jogos de basquetebol que os jornalistas da época construíram uma forma de ser dos chineses. Mas não apenas isso, era através da imputação de simpatia que as narrativas jornalísticas podiam alegar a possibilidade de uma recíproca aproximação entre a família lusa e os chineses. Para entender tal dinâmica, creio ser necessário anunciar pelo menos três constatações que dizem respeito a essa recíproca aproximação. A primeira é que a atribuição de simpatia encerra uma operação de nomeação cujas consequências são, ao menos na aparência, contraditórias. Ela cria no objeto alvo de tal atribuição
uma condição de transitoriedade perpétua. Ou seja, ao mesmo tempo em que a imputação de simpatia aproxima esse outro, paradoxalmente tal movimento de aproximação o torna um distante pela simples operação que faz com que ele exista apenas sob a esfera e sob a condição de uma atribuição categorial externa. Vou dizê-lo de outra forma, talvez com exemplos um pouco banais. Dificilmente escolheríamos o mote da simpatia para adular um próximo consanguíneo, um pai, uma mãe, um irmão. Mas com certeza poderíamos aplicar o adjetivo a um vizinho, um colega de trabalho, ou um amigo, ou a um hóspede circunstancial. Dito de outra forma, a imputação de simpatia se aplica sempre a um próximo mais ou menos distante, mas nunca a alguém cuja proximidade é natural e primordialmente pressuposta. Segunda constatação. Em grande medida, a atribuição de simpatia opera de maneira simétrica e inversa à acusação de bruxaria. Enquanto uma é acionada como categoria conciliatória, a outra funciona como categoria acusatória. Na medida em que uma anuncia e divulga a qualidade inofensiva do interlocutor, a outra adverte sobre o seu caráter maléfico. Contudo, ambas, na sua qualidade de anúncio, podem assumir a forma de autênticas profecias autorrealizadas e, como tal, operarem com idêntico poder classificatório e com a mesma eficácia performativa. Um anúncio, em um sentido amplo, seja de uma nota jornalística de caráter público ou na forma de boatos, pode alimentar crenças que autorizam formas de comportamento. As duas dimensões, no entanto, compartilham, apesar de engendrarem consequências políticas inversas, uma mesma gramática da dominação. Ou seja, em ambos os casos cria-se um outro no momento em que é anunciada ou denunciada sua suposta qualidade positiva ou negativa. Ao nomear o outro, ao falar por ele é atribuído um caráter, uma idiosincrasia, um ethos e, por que não, uma cultura. Nesse caso, trata-se da idiosincrasia do ethos dos simpáticos chineses. Quero chamar a atenção para o fato de que nas crônicas jornalísticas aparecem outros adjetivos, tais como jovens, prestimosos, conscientes, briosos, aprumados, bons esportistas, ordeiros, trabalhadores e disciplinados. No entanto, o adjetivo de simpáticos é o mais recorrente. Todos esses adjetivos funcionam como categorias de adulação e, portanto, como formas classificatórias e criadoras de sentido. A comunidade chinesa da Beira passava a existir através desse sistema de adulação. Uma terceira e última constatação diz respeito ao fato de que, no momento em que reconheço esse outro distante como um potencial colaborador, aceito incluí-lo sob o domínio do que pode chegar a ser a minha família ampliada, família largada. No entanto, o convidado circunstancial estará submetido a um plebiscito cotidiano e, portanto, à obrigação de provar ad infinitum sua suposta condição não ameaçadora. Não basta parecer prestimoso ou simpático, é necessário demonstrá-lo. Num contexto de conflito, num mundo no qual se instala, como diria Marianne Fermi, uma hermenêutica da suspeita, ou uma cosmologia da paranoia, como diz Peter Frey ao analisar a feitiçaria, qualquer gesto do virtual aliado que provoque um potencial enfraquecimento da lealdade exigida implicará
o desencadeamento de processos de estigmatização, operações acusatórias e rumores de desconfiança. Ou seja, nesse contexto singular, o amigo pode se transformar em inimigo da noite para o dia. Por isso, por mais que a atribuição de simpatia constitua o reverso da acusação de feitiçaria, o que existe entre elas é uma diferença de espécie, não de gênero. Ambas constituem enunciados demarcadores da diferença. Enquanto uma anuncia a boa nova, a outra denuncia a ameaça iminente. Sendo assim, na dinâmica concreta das imaginações sobre o outro, adulação e acusação, longe de se constituírem em polos qualitativamente irreconciliáveis, são parte de um contínuo, um contínuo enunciar, anunciar, denunciar, cuja combinatória depende, por sua vez, de um vai e vem político que é necessário identificar etnograficamente. E precisamente essa contiguidade de fronteiras entre adulação, acusação, amigo, inimigo, lealdade, traição, hospitalidade, hostilidade, que me parece mais promissora para ser indagada etnograficamente. Retomarei depois, no final, este problema. A atribuição de simpatia não se processa num cadinho de representações politicamente neutro. Ao contrário, ela cria no sujeito adulador uma expectativa de reciprocidade iminente. Depois vou falar também de reciprocidade. E, portanto, a possibilidade de construção de um vínculo moral. O objeto adulado deve responder com um gesto firme e inequívoco para devolver a si a confiança que se lhe deposita. Portanto, as categorias de adulação criam um compromisso virtual para a colaboração. Dito de outra forma, a metalinguagem envolvida nessa dinâmica de potenciais afinidades poderia ser traduzida da seguinte maneira: você pode ser um dos nossos, mas precisa demonstrá-lo. De fato, a partir dos primeiros acontecimentos independentistas contra Portugal na África, e no momento no qual a China maoísta, sobretudo na Angola, começou a apoiar esses movimentos, os chineses de Moçambique tiveram que fazer um gesto inequívoco para que não restassem dúvidas sobre a sua vocação de bons portugueses. Naquele momento particularmente tenso e conflituoso para Portugal, a comunidade chinesa da Beira não podia defraudar a confiança que, como bons cidadãos, se lhes havia sido depositada. Nesse sentido, um acontecimento que provocou por parte dos chineses da Beira um gesto grandiloquente de apoio a Portugal foi quando, em 1961, se desata a luta pela independência de Angola. Enfim, há uma série para os colegas que trabalham com Angola, de um grande marco, os massacres de alguns colonos civis naquele país por parte dos seguidores de Holden Roberto, o fundador da UPA, União das Populações para Angola. Esse evento criou uma crescente perturbação no ultramar. A partir desses incidentes, em novembro de 1961, um contingente de dirigentes do Atlético chinês, bem como os membros da Juventude Católica Chinesa da Beira, decide expressar publicamente sua solidariedade com a família lusa e doar em mãos do governador da província de Manica e Sofala, no centro de Moçambique, um cheque destinado a, conforme usou o termo o jornal da época, um cheque destinado às vítimas do terrorismo em Angola. Então, este gesto, este ritual de lealdade dos chineses da Beira, essa entrega do cheque foi reproduzida em grandes manchetes pelos jornais locais. Ora,
nem as atribuições de simpatia, nem os gestos públicos de solidariedade com Portugal fizeram com que os chineses conseguissem sair de uma situação de duplo vínculo, double bind, né, diria Bergson. Esse paradoxo evidenciou-se sobretudo mais tarde, quando a descolonização era já um fato consumado. Nem completamente portugueses, nem completamente chineses, quando os novos ventos políticos mudaram de direção, tanto na metrópole quanto no ultramar, o único destino possível que restou para esses luso-chineses foi a diáspora. Com a independência de Moçambique e o movimento de 25 de abril em Portugal, os outroras aduladores destes bons portugueses perdem espaço no novo cenário local e internacional. Não sei quanto tempo tenho. 5 minutos? Não, pode ter mais, 15 minutos. Bem, agora, como dizemos, a adulação cria um vínculo e essa constatação não significa que devamos necessariamente tomar as ditas operações como meras representações de cordialidade que mascaram uma estrutura violenta. Ao contrário, que a peculiaridade da presença chinesa na beira colonial e tardo-colonial revela é que, para além das falsas dicotomias, por exemplo, entre uma aparência cordial e uma essência violenta, os afetos, mais uma vez, os afetos constituem uma substância fundamental na construção da governabilidade colonial. Esse corolário nos obriga a aceitar, tal como propõe Daniel Rutherford, buscando por sua vez inspiração em David Hume, uma concepção materialista da simpatia e da empatia, pautada numa perspectiva empírica. Tal perspectiva, por sua vez, oferece as bases para, que abre aspas a citação dessa autora, uma enriquecedora compreensão da relação entre afeto e império. Fecha aspas. Nesse sentido, aquilo que Amit Pai, na sua análise sobre o Império Britânico na Índia, denomina política da simpatia, envolve para os problemas tratados aqui novos desafios analíticos e interpretativos. Aliás, esses desafios residem sobretudo na possibilidade de deslocar o eixo da discussão em torno do já famigerado debate sobre lusotropicalismo, ele mesmo uma espécie de sociologia básica da simpatia, para novas bases. Portanto, não é possível comungar da ideia quase metafísica de que simples funcionários coloniais fossem capazes, consciente e transparentemente, de ocultar, através da cordialidade, uma violência omnipresente. Ao contrário, de um ponto de vista estritamente etnográfico, as categorias de adulação, o consenso e as de acusação, o conflito, participam com idêntica intensidade de uma mesma operação simbólica na constituição daquilo que o antropólogo português João Pina Cabral, ao analisar um tipo específico de acusação, a acusação de canibalismo, denomina estrutura emocional do colonialismo. Ora, essa estrutura certamente cria universos de significado e crenças na superioridade ou na inferioridade do outro, cujas consequências jurídicas e materiais têm sido marcantes. Tal como bem sublinha Anne-Laura Stoller, a política da simpatia produz estruturas de sentimento, comportamento e gosto, abre aspas, que distinguiram a qualidade dos cidadãos em relação aos súbditos, bem como suas dispares atribuições de direito. Para vincular aqui os dois repertórios de problemas que me propus relacionar, e isso tem a ver um pouco mais com o subtítulo da minha fala,
seja, os dois problemas da construção colonial da simpatia e o problema das afinidades eletivas, é necessário antes dizer duas palavras sobre o tema da hospitalidade e ao mesmo tempo sobre o tema da hostilidade. Os linguistas nos ensinam que a matéria que vincula hospitalidade e hostilidade compartilha da mesma raiz etimológica. Justamente, etimologicamente, hostilidade vem de hostile, que significa intercambiar. Graças a uma imensa literatura antropológica, sabemos que a guerra é, na verdade, a outra fase do intercâmbio, vice-versa. A famosa frase de Lévi-Strauss, o intercâmbio, eu me caso com meus inimigos para não guerrear com eles. As formas elementares do parentesco. Recordemos também que o potlatch, esse grande ritual de intercâmbio imortalizado por Franz Boas, não é apenas uma guerra sublimada, mas a própria guerra assumindo outras linguagens. A etimologia de hostile, intercambiar ou reciprocar, também se remete a hostis, hostis do latim, inimigo, e ainda um termo bastante familiar para os cristãos católicos, hóstia. Essa denotação religiosa, aliás, não pode ser um mero acaso, já que na tradição romana a palavra hóstia identifica a vítima que serve para aplacar a ira dos deuses. Na linguagem da reciprocidade e da hospitalidade, trata-se de uma vítima que vem a ser convidada para aplacar essa ira. Trata-se de um intercâmbio simbólico com os deuses para evitar o conflito. Então, através desse artifício, ou literalmente desse sacrifício, passa-se do social ao simbólico, da hostilidade à hospitalidade. Mas, curiosamente, também na sua versão francesa, a raiz hostis, inimigo, tem uma contraparte positiva, hôte, que significa anfitrião. Em francês também, hôte pode ser um convidado, as duas coisas. E ainda essa etimologia tem uma conotação ritual mais densa. O termo francês hotel, homófono de hotel com H, significa o altar onde se sacrificam os deuses. Enfim, não vamos continuar abusando do jogo das etimologias, mas nessa altura podemos verificar uma metonímia quase inevitável entre o prefixo alter, do qual deriva alteridade, e hotel. Por isso, o problema da alteridade condensa e reúne esse duplo sentido reciprocamente excludente, aproximação e distanciamento. Eis o paradoxo impossível de resolver. Como diz um amigo, quem resolve o paradoxo, damos a ele o Prêmio Nobel das Ciências Sociais. Mas esse paradoxo envolve um problema antropológico e sociológico fundamental. De um ponto de vista estritamente histórico, ainda não sabemos como a conotação positiva de hostile, reciprocar ou intercambiar, passou a assumir uma forma negativa, hostilidade. Mas, como disse o linguista Benveniste, estamos aqui diante do que ele chama palavras reveladoras de uma instituição cujos traços se deixam entrever apenas de forma fugitiva. Por detrás dessa opacidade da língua vislumbra-se uma relação metonímica entre a reciprocidade e a guerra, entre a amizade e inimizade, e entre hospitalidade e hostilidade. Retomo quase para terminar, se bem que estou pensando em fazer aqui uma mobilização
individual para ganhar mais 15 minutos. Não, até fica à vontade, Lourenço. Você pode ter tempo aí. Então, retomo o modelo freiseriano. A simpatia como operação mágica que aproxima distantes, a esse modelo conferia nessa altura acrescentar uma dimensão mais ritual ou interacionista. Afinal, são os pequenos e grandes rituais de agregação ou separação que permitem identificar empiricamente como funciona a tensão entre hospitalidade, hostilidade ou entre simpatia e suspeita. É claro que Van Genen nos proporciona um caminho inaugurado quando nos fala dos ritos de comensalidade, de saudação, de partidas e retornos, sobretudo em relação ao comportamento ritual diante do estrangeiro. Mas há também um autor um pouco mais invisível que eu quero trazer aqui, um autor com o qual talvez, não sei, a antropologia, os antropólogos temos ainda trabalhado pouco. Trata-se de George Simmel. Creio que há passagens da sociologia de Simmel que evidenciam uma profunda sensibilidade etnográfica e que poderia dialogar sem sobressaltos com uma herança antropológica que vai de Arnold Van Genen, passando por Radcliffe Brown até Max Gluckman. Simmel nos fala de uma série de micro-rituais na vida social que vão do ritual da conversa à coqueteria e toda uma série de jogos sociais análogos, muitas vezes análogos àqueles estudados, por exemplo, por Radcliffe Brown, quando se refere às relações de brincadeira entre os Tonga da África do Sul. Então, Simmel nos convida a pensar nesses pequenos rituais como jogos sérios. Muitos desses insights, aliás, lembram algumas passagens memoráveis de Gregory Bateson. O denominador comum desse paradigma interacionista se apoia na ideia de que a vida social deve ser entendida em termos de uma espécie de faz de conta. Eu quero evocar aqui brevemente uma citação de Simmel, quando diz: o faz de conta não é uma mentira, assim como não são o jogo e a arte. Em todos os seus desvios da realidade, o jogo se torna mentiroso quando a ação sociável e o discurso se tornam simples instrumentos das intenções e dos acontecimentos da realidade prática. Assim como a pintura se torna mentirosa quando pretende simular panoramicamente a realidade. Eu pensei, por exemplo, Picasso era um dos pintores mais sinceros. Portanto, esses micro-rituais que vinculam a insinuação de aceitação e, ao mesmo tempo, a insinuação da recusa, como um flerte ou aquilo que Simmel chama de coqueteria, os rituais que combinam a insinuação da hospitalidade junto à insinuação da hostilidade, como nas relações de brincadeira, analisadas por Radcliffe Brown, nos revelam não só a opacidade da vida social, mas sobretudo o fato de que essa opacidade está sendo criada no mesmo processo da interação. Para finalizar, já ou quase finalizando, gostaria de trazer a essa dimensão interacional o problema das afinidades eletivas. Da mesma forma que o termo hospitalidade, a ideia de afinidade eletiva também engloba um paradoxo. Engloba o seu contrário. O que vocês já sabem, né? Que o termo afinidades eletivas ingressou nas ciências sociais graças a Max Weber. No entanto, trata-se de uma noção que provém da química do século XVIII. Ou seja, nasce como uma metáfora explicativa para o fenômeno da atração ou repulsão entre determinadas substâncias. Mas, sobretudo, na sua acepção química, a noção de afinidades eletivas tem um componente intrinsecamente relacional e interativo. Essa expressão, afinidades eletivas,
buscava explicar o fenômeno que acontece com algumas combinações químicas, a saber, a tendência de se dissociar a partir do contato com um terceiro elemento que parecia exercer em um dos componentes daquela primeira combinação uma maior atração ou afinidade do que aquela que tinha provocado a combinação inicial. Não vamos estender muito sobre este ponto, mas, como vocês sabem, essa utilização química da noção de afinidades eletivas foi sucedida por uma apropriação literária, já que o termo começa a ser popularizado graças ao romance do escritor alemão Goethe, intitulado justamente Afinidades Eletivas, para explicar o jogo dos afetos. Na utilização que faz Weber, pelo menos a que ficou mais conhecida, é quando na Ética Protestante e no Espírito do Capitalismo, Weber diz que podemos reconhecer as afinidades eletivas entre certas formas de fé religiosa e certas formas de ética profissional. Ou seja, uma afinidade eletiva entre ética protestante e capitalista. Mas não é esse tipo de apropriação do termo que me interessa aqui. Ou seja, para o caso dos simpáticos chineses de Moçambique, a tentação mais caricatural e empobrecedora da noção de afinidade eletiva seria a afirmação, um tanto arbitrária e autoexplicativa, de que existe uma suposta afinidade eletiva entre o ethos civilizacional dos chineses, com seus valores de ascensão social, etc., e o ethos civilizacional dos portugueses, seus valores assimilacionistas. Não é essa noção autoexplicativa do problema das afinidades eletivas que me interessa, apesar de que Gilberto Freire haver tentado, sem apelar ao termo afinidades eletivas, explorar essa dimensão de compatibilidades entre a China e o mundo português. Vou rapidamente ler aqui uma passagem, justamente um discurso pronunciado na Associação Chinesa da Beira, em Moçambique, quando da sua viagem pelas províncias ultramarinas, na década de 50, Gilberto Freire, naquele encontro com os luso-chineses da Beira, agradeceu a recepção com a seguinte narrativa de compatibilidade. Diz assim: deve haver alguma coisa de semelhante entre o Brasil e a velha, mas sempre moça civilização chinesa, com a qual os portugueses estabeleceram em Macau profunda aliança, baseada não na força, mas no amor fraternal, não no poder imperial de uns sobre outros, mas na compreensão recíproca. Deve haver alguma coisa de semelhante entre a China, por assim dizer, eterna, e a jovem ainda verde Brasil. Ou seja, há aqui uma série de vocações quase que freiserianas em Gilberto Freire, nesse discurso de buscar uma metonímia quase mágica entre o Brasil, o mundo português e a China. Fala em termos de semelhança, profunda aliança, amor fraternal, compreensão recíproca. Contrariamente, mais uma vez, contrariamente a essa utilização weberiana e em alguma medida freiriana, creio que o potencial heurístico dessa noção reside, no entanto, na aparente contradição que condensa a própria expressão afinidades eletivas. Ou seja, ela engloba um aparente paradoxo. De um lado, um polo do determinismo, identificado com uma afinidade que é resultado das combinatórias relacionais entre os indivíduos ou substâncias. E, por outro, um polo de escolha racional, como diria o jargão sociológico. Ou como diriam os filósofos, de um lado o reino da necessidade e do outro o reino da liberdade. Essa é justamente a dimensão mais estimulante do problema das afinidades eletivas, que englobam um oxímoron, ou para dizê-lo com outras palavras, envolve uma tensão intrínseca entre o voluntarismo da ação e o determinismo da representação.
Esse aparente paradoxo nos convida a pensar numa dimensão mais interacionista dos problemas de afinidades, do problema das afinidades eletivas, ou talvez uma dimensão mais simeliana. Para além do sentido weberiano do uso do termo, creio que é possível um uso mais simeliano, um uso que conceba as afinidades eletivas na sua dimensão interacionista e, sobretudo, na sua capacidade de criar novos universos de significados. Ou, como diriam os linguistas pragmáticos, pensamos na capacidade performativa dessas interações. Não estou querendo decretar o fim da cultura, o fim do conceito de cultura. Não se trata disso, mas pensá-la, pelo menos nos termos como nos ensinou a antropologia social britânica, na sua dimensão situacional. E já terminando quase, bom, talvez seja legítimo, justo confessar aqui que estas observações permanecem ainda num terreno exploratório, mas trata-se de uma exploração que busca dialogar com outros autores. Um deles que eu descobri, entre aspas, no Museu de Velhas Novidades, é o antropólogo britânico Julian Pitch Rivers. Não tem nada a ver com Rivers melancista, não. O caso de Pitch Rivers é curioso, porque, estimulado por Evans Pritchard, seu mestre, Pitch Rivers realizou uma etnografia no sul da Espanha, em 1950. Por esse motivo, entre outros, Pitch Rivers é considerado um dos precursores da chamada antropologia mediterranista. Qual o livro de cabeceira que Pitch Rivers levou ao campo? Dizem, bom, todo antropólogo leva seu livro para os momentos. O Malinowski levou o Coração das Trevas, de Conrad. Bom, Pitch Rivers confessa, no prefácio da segunda edição da sua etnografia sobre Grazalema, em Andaluzia, confessa que sua Bíblia, durante a pesquisa de campo, foi o livro de George Simmel, que acabara de ser traduzido do alemão para o inglês. Graças a Simmel, Pitch Rivers escreveu páginas memoráveis sobre a amizade, o conflito entre vizinhos, os rumores, o jogo, a honra, a hospitalidade, etc. Em Andaluzia, sobretudo. A etnografia de Pitch Rivers, publicada pela primeira vez em 1954, foi extremamente bem recebida nos Estados Unidos, sobretudo por George Foster e Robert Redfield. Então, aqui os diálogos se cruzam, porque, por exemplo, Simmel escreveu uma breve biografia sobre Goethe, o escritor alemão. Quem sabe, em grande medida, o romance de Goethe, As Afinidades Eletivas, que eu li em espanhol e em português, não é em alemão. Quem sabe um dia chegou lá. E quem sabe esse romance trata de ser um romance simmeliano, avant la lettre, Ali podemos encontrar uma série de jogos sociais de aproximação e distanciamento, alegorias, rituais de hospitalidade, hostilidade, etc. E já terminando, ou melhor, para me autoconvencer que essas explorações possuem alguma sintonia com preocupações, com algum fragmento da antropologia recente, gostaria de lembrar que justamente uma das mais importantes revistas científicas de antropologia, o Journal of the Royal Anthropological Institute, dedicou em 2012 um dossiê a estes temas, sobre o sugestivo título, em português seria O Retorno da Hospitalidade, Estrangeiros, Hóspedes e Encontros Ambíguos. Então,
esses encontros ambíguos, quando indagados etnograficamente, podem ser bastante iluminadores. Os chineses de Moçambique foram, sem dúvida, hóspedes estranhos e ambíguos. E, por isso, eles podem nos ajudar a repensar de uma outra forma nossos famigerados conceitos de etnicidade, primordialismo, invenção de tradições, etc. É possível também que o caso dos luso-chineses de Moçambique desafie alguns dos nossos lugares comuns antropológicos e incomode a nossa boa consciência política. Mas, para além de qualquer dilema moral, o desafio é capturar uma experiência diaspórica que assume múltiplos significados. Por isso, considero inspirador também as etnografias realizadas sobre grupos que foram historicamente refratários ao interesse do mainstream antropológico, ou melhor, grupos outrora simpáticos e hoje antipáticos, ou supostos cúmplices com a dominação, o colonialismo. Penso, por exemplo, no trabalho de Vincent Crapanzano sobre os africanos na África do Sul, essa tribo branca, que criou o apartheid, um antecedente nada simpático. Mas também penso na sua etnografia sobre os Harkis, soldados argelinos que durante a guerra da independência da Argélia colaboraram com o exército francês. Então, tanto os africanos como os Harkis, bem como os luso-chineses de Moçambique, nos obrigam a interpelar um lugar incômodo da experiência colonial. E nos convidam a pensar também na fragilidade das lealdades, na ambiguidade das fronteiras que separam amigos dos inimigos. Agora sim termino. Porque já que falei de simpatia, de afinidades eletivas e da tensão entre hospitalidade e hostilidade, gostaria de finalizar evocando uma passagem das estruturas elementares do parentesco, de Lévi-Strauss. Uma passagem que penso podemos ler com olhos interacionistas ou com olhar simeliano. Não sei se Lévi-Strauss teria gostado desse olhar. Mas em um momento dado, Lévi-Strauss se refere à combinação das relações de hostilidade e prestação de serviços recíprocos entre bandos nômades nambiquaras. Argumenta que a passagem da guerra à paz e da hostilidade à cordialidade entre esses grupos é perpassada por uma série de gestos rituais que são verdadeiras, diz Lévi-Strauss, inspeções de reconciliação. Lévi-Strauss descreve a situação com seu inequívoco talento de escritor. Então imaginemos essa ambígua reconciliação depois da luta. Abre aspas. Os adversários apalpam-se reciprocamente e com gestos que guardam ainda alguma coisa de combate, examinam os colares, os brincos, as pulseiras, os ornamentos de penas uns dos outros, com murmúrios de admiração. Então, aí precisamente reside a genialidade dessa descrição, na possibilidade de identificar etnograficamente esses murmúrios de admiração que os inimigos, agora unidos por uma outra relação de contiguidade, se dispensam reciprocamente. É isso, obrigado.